A internet é uma maravilha, permite esse contato direto, tem que ser cada vez mais democrática. Essa inovação tecnológica está revolucionando o mundo, comprimindo tempo e espaço, permitindo alargar horizontes. Eu posso, nesse momento aqui, estar falando com o outro lado do planeta. Isso é fantástico, fruto do engenho humano, portanto, um bem comum. A internet é um horror. Tem lixo, tem mentira, tem fake news, tem narrativa completamente deformada, tem baixaria a rodo. Por isso a gente está aqui mandando a real para tentar fazer desse espaço maravilhoso um espaço de conteúdo, de reflexão, de elevação do padrão civilizatório. É muita pretensão? É, mas foi graças às pretensões, às vezes consideradas exageradas, que a humanidade avançou. Então nós queremos fazer desse nosso encontro periódico um momento de troca, de reflexão, de processo civilizatório tão necessário no Brasil e no mundo, que vive toda sorte de crise intelectual, de justiça social, ambiental, de reconhecimento das realidades. Por isso eu estou aqui começando esse Mandando a Real com o meu amigo e orientador jurídico, sobretudo, membro da nossa equipe de mandato, o doutor Lucas Mourão, que é um mouro no trabalho e é um moirão, para falar da linguagem da roça, uma estaca, um sustentáculo das posições mais equilibradas, tão necessárias no nosso país. E o nosso tema de hoje é instigante. É algo que na minha adolescência e juventude, mesmo parte da idade adulta jovem, foi objeto de muita luta, muita batalha, prisão, perseguição, tortura, banimento, exílio, liberdade de expressão. Foi uma luta muito grande, porque eu, desde adolescente e durante pelo menos 20 anos, vivi com toda a minha geração sob o tacão da censura, da ditadura. E hoje, os tempos são outros, não vivemos, viu, Eduardo Bolsonaro, numa ditadura, num regime de exceção. Você que não lutou por isso, que defende a volta do AI-5, não sabe, mas demos uma batalha para conquistar as liberdades democráticas. Mas esse tema está na ordem do dia, por isso vamos tratar dele aqui. Mandando a real, liberdade de expressão. Eu começo, Lucas, perguntando para você o que é exatamente liberdade de expressão. Chico, obrigado pelo convite. Esse tema é muito importante, realmente, muito na ordem do dia, né? E certamente talvez seja um dos direitos fundamentais mais discutidos no Brasil no último período. E liberdade de expressão é um direito fundamental e humano, como você bem ressaltou, que garante a todos, indistintamente, o direito de manifestar o seu pensamento, manifestar suas opiniões, difundir e receber informações e, principalmente, manifestar aquelas opiniões que pareçam contra-majoritárias, incômodas de alguma forma. O direito fundamental à liberdade de expressão serve principalmente para proteger a liberdade de expressão indesejável, aquela expressão que não quer que ouçam, não quer que as pessoas ouçam. Mas, por exemplo, vamos bem concretamente. Se eu expresso aqui a ideia que já foi objeto de teorias no século XVIII, XIX, de que as raças humanas são diferenciadas e algumas têm uma capacidade cognitiva e desenvolvimento craniano superior a outras. Isso é liberdade de expressão ou é racismo? Pois é, depende do contexto jurídico que você tiver inserido.
Nos Estados Unidos, por exemplo, isso aí seria considerado certamente liberdade de expressão e protegido pela Constituição dos Estados Unidos. E em outros contextos, como na Europa, por exemplo, e mesmo no Brasil, isso seria considerado um ato atentatório à dignidade da pessoa humana e, como você disse, racismo. Isso depende muito da carga histórica que cada ambiente, cada contexto histórico carrega. Os Estados Unidos têm a emenda que garante quase que de maneira absoluta a liberdade de expressão, mas na Europa, sobretudo por conta dos regimes totalitários que lá dominaram durante algum tempo, tem uma restrição à liberdade de expressão que esbarra na dignidade da pessoa humana. Então, o discurso público que sustente que uma raça é superior à outra, ou que um determinado grupo político é inferior a outro, por qualquer motivo que seja, nesses contextos, inclusive no brasileiro, é considerado racismo ou qualquer outro tipo de preconceito. Mas olha, eu sou formado em História, né? Sou um velho professor de História. E me lembro que no Brasil patriarcal, mesmo na República Velha, se dizia o seguinte: a mulher era o senso comum daquela época, até início do século passado. A mulher deve se dar por muito satisfeita se souber copiar a receita da goiabada. Mais do que isso, é um perigo para o lar. Isso é crime? A rigor não é crime. A rigor isso é uma opinião pessoal grave, né, polêmica, para dizer o mínimo, e no limite poderia ser considerado, se for dirigido a uma mulher específica, pode ser considerado inclusive um ato ilícito, punível com uma indenização por danos morais, por exemplo. Mas para uma expressão, para um discurso ser considerado crime, o julgador ou aquela pessoa que pretende ver restringida a liberdade de expressão, por mais incômoda que seja, deve cumprir o que se chama de elevado ônus argumentativo. Ou seja, a liberdade de expressão ela é a priori garantida, e para que ela seja afastada em qualquer contexto, mesmo os contextos onde a sua violação parece evidente, como esse que você mencionou, o julgador ou a pessoa que quer ver afastada a liberdade de expressão precisa exercer esse ônus argumentativo elevado para demonstrar que o afastamento da liberdade de expressão é proporcional e absolutamente necessário naquele caso. Se houver outra medida compensatória que possa evitar que a liberdade de expressão, ou que a expressão seja afastada, banida, aquele tipo de discurso seja banido, ela deve ser adotada nesse lugar. Mas não é afastar a liberdade de expressão na medida em que as pessoas, que eu considero patriarcais, racistas, misóginas, já pronunciaram essa expressão, elas já falaram isso e estão respondendo por isso. Se o ônus argumentativo, gostei da expressão, exigido do julgador, a argumentação de defesa da afirmação preconceituosa deve ser exigida de quem está acusado. Mas o fato em si já foi praticado. Ele vai ser proibido de falar naquele assunto? Como é que é isso? Isso é muito interessante, essa sua pergunta, porque na ADPF, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, número 130 do STF, ficou definido alguns parâmetros de proteção da liberdade de expressão e algumas possibilidades de seu afastamento. Uma das premissas que ficou definida é que é proibido absolutamente censura prévia no Brasil. Ou seja, ninguém pode ser previamente proibido de dizer algo, por mais absurdo que aquilo seja. Parênteses. Fruto da nossa amarga experiência histórica da ditadura implantada pelo golpe empresarial militar de 64, que estabeleceu a censura prévia. Sim. Os mais jovens não sabem, mas havia algum censor, em geral militar, que ia nas redações dos jornais. Os jornais impressos eram muito importantes nos anos 60, 70, 80, 90, e eles examinavam, quando o jornal estava prestes a fechar, aprontar para ir para a gráfica, eles examinavam todos os textos, tinham mais atenção para algumas colunas, para cortar partes. Sim. Tanto que o jornal Estado de São Paulo, já muito forte à época, ele é secular, né? Eles colocaram onde havia partes censuradas, ou receitas de bolo, ou poemas de Camões. Sim, sim. Aí as pessoas já sabem isso aqui foi censurado. Sim. Era nessa base, acreditem. A DPF 130 tem uma vinculação direta com isso, porque foi nessa ação que foi afastada
a lei de imprensa, que é a lei da ditadura. Então, essa vinculação é direta nesse caso. E nessa ADPF foi determinado isso, que censura prévia é totalmente proibido no Brasil, mas eventuais declarações, expressões, comunicações públicas que violassem de alguma forma direito de outro, um direito fundamental de outra pessoa, poderia ser sancionada posteriormente. Então a pessoa poderia ser processada criminalmente, processada civilmente, como inclusive mais recomendado, por uma declaração já dita. Entendeu? Então isso seria sim possível. Ainda sobre censura, havia também a censura às obras de arte. Sim. Livros eram retirados das livrarias e bibliotecas até, filmes eram proibidos de exibição e peças de teatro, músicas, tinha que mandar para a censura. E tinha aqueles autores especialmente visados pela censura, que eles olhavam com muita atenção, a tal ponto que Chico Buarque criou um pseudônimo, Julinho da Adelaide, para mandar as suas músicas, e algumas passavam. O Apesar de Você, tão famoso, apesar de você, amanhã de ser outro dia. A censura, num primeiro momento, ele explicou, não era o Julinho da Adelaide, era o próprio Chico mesmo. Ele explicou, não, isso é uma mulher, um caso amoroso aí, que me amargurou muito. Então os caras engoliram, depois foram desconfiando e censuraram. E assim era o Aldir Blanc, meu querido amigo, saudoso, está em outro nível de vínculo, ele contava das dificuldades para aquela música famosíssima, uma gravação também antológica da Elis Regina, dele e do João Bosco. O Navegante Negro, já começa pelo título, era o Almirante Negro, se reportando a história da revolta da Chibata, liderada por João Cândido, aqui nas águas da Guanabara, em 1910, e uma revolta da Armada contra os castigos corporais. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas. Não pode falar negro, tinha que falar santos. Jorravam das costas dos santos. E que a exemplo do feiticeiro, não, do almirante, gritava então, não, gritava não. Eles decepavam a letra toda. Eu mesmo, num livro que eu fiz com Marcos Vinícius Ribeiro e Lúcia Carpe, chamado História da Sociedade Brasileira, virou até um clássico aí dos anos 80, a editora tinha um coronel lá que era editor, e ele recomendava, ele chegou a dizer mesmo, tem muito negro nesse livro, muita fotografia de negro, então é melhor tirar. Porque no capítulo que falava sobre a conspiração mineira, Tiradentes, a gente pediu para um amigo nosso, Luiz Antônio Muela, que Deus o tenha também, se pendurar numa árvore lá no Ibirapuera, e o Eduardo Ribeiro, que fez as fotografias, orientado pelo Marcelo Pacheco, que fez a arte do livro, ele fotografou os pés do Muela pendurado na árvore, só tinha aqueles pés de enforcado pendendo assim, e eram negros. Ele falou, não pode, Tiradentes não era negro, não pode. Não, mas teve a conspiração baiana, que teve 4 Tiradentes negros, menos famosos, talvez por essa condição. Enfim, havia censura generalizada, daí essa correta e saudável aversão à censura. Mas olha, vamos ver umas questões de agora. O MC Pose do Rodo, ele desbordou mesmo? Ele está merecendo a persecução penal? Chico, esse ponto é muito importante pelo seguinte, esse passado sombrio que você mencionou, nesse passado sombrio que você mencionou, a censura era um atributo do Poder Executivo e feito de maneira generalizada e prévia, né? Hoje a censura, embora exista, não é generalizada e é um atributo, um monopólio do Poder Judiciário, né? Hoje o Poder Executivo não tem mais essa atribuição, não pode mais censurar obras artísticas, conteúdo de jornal, livros, etc., mas o Poder Judiciário sempre a posteriori, sempre depois da obra publicada ou do livro, da notícia publicada, pode fazer o controle posterior e eventualmente mandar tirar do ar alguma obra, um livro, etc. Recentemente, você mencionou o Pose, mas obras artísticas, muitas delas têm sido censuradas. O Nando Mota, cartunista, foi recentemente condenado por ter feito uma charge
sobre uma charge, obviamente, satírica, né, debochada, exagerada, como é próprio de uma obra da charge. Né, o nome quer dizer exatamente, carga. Exatamente. Foi condenado por ter feito uma charge sobre o Luciano Hang e suas peripécias. O Ricardo Lisias, um escritor, escreveu um livro chamado Diários de Cadeia e usou o pseudônimo Eduardo Cunha. E na capa tem em letras garrafais, entre parênteses, indicando que é um pseudônimo. Não tem a menor chance de dúvida em relação a isso. E mesmo assim, o STF, em decisão monocrática, mandou retirar o livro das prateleiras das livrarias e condenou tanto a editora quanto o autor do livro a pagar uma indenização ao Eduardo Cunha. Mas em ambos os casos houve um processo. Houve um processo. Direito de defesa. O que eu quero dizer é, embora haja processo, há excessos também do Poder Judiciário e de maneira cada vez mais intensa. Você mencionou o Pose do Rodo, é um exemplo clássico, né? O Pose, ele faz obras artísticas, gostemos delas ou não, faz músicas onde canta a realidade que vive, canta poesia a partir da própria experiência, e a polícia, segundo a própria polícia, ele foi preso por disseminar narcocultura, que é um absurdo completo. Sem querer ir muito lá atrás na história, mas no regime nazista foi elaborado o conceito de arte degenerada, né? Ou seja, a arte da Alemanha nazista deveria ser superior, deveria ser heróica, deveria ser sublime, de alguma forma oriental. Patriótica, exatamente. De alguma forma ariana. Orientar a nação nos rumos que os seus governantes da época queriam. Mas no caso do Pose, pessoal, a Júlia da nossa equipe também me explicou. Eu não conheço Pose, não curto esse tipo de música dele, e não sabia direito. Claro, ele está sendo investigado também por suposta vinculação com o tráfico, participar do negócio das drogas ilícitas. Mas ele teve uma fase da sua carreira em que ele assumiu mesmo que tinha ligação. Ele fazia músicas de exaltação, depois mudou, né? Ele diz que foi do movimento, né, como eles dizem, durante um tempo da vida, e conseguiu deixar de praticar esses crimes justamente a partir do seu trabalho artístico, da sua arte e tudo mais, e hoje nega qualquer tipo de vinculação. Claro que assim, a polícia está fazendo o papel dela, fazendo as investigações e o acusando de uma série de crimes, inclusive tráfico de drogas, associação para o tráfico, salvo engano, formação de quadrilha e apologia. Claro que, como o nosso tema é liberdade de expressão, cabe mencionar só esse crime da difusão da narcocultura, o que é, na minha opinião, uma falha terrível da persecução penal, não só porque uma obra artística é uma obra artística, ela deve ser feita, ou pelo menos deve ser tolerada, sobretudo quando choca, quando é vista como um absurdo, quando é vista como alguma espécie de transgressão, mas também porque, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e sua jurisprudência de mais de 10 anos, palavras devem ser punidas quando for o caso, quando o ônus argumentativo for alcançado, o que por si só é uma medida excepcional, mas devem ser punidas através de um processo civil e não criminal. O que a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o consenso dos estudiosos sobre liberdade de expressão dizem é que, ainda quando o ônus argumentativo para afastar o direito à liberdade de expressão for alcançado, o que por si só é excepcionalíssimo, a punição, a sanção prevista ou aplicada deve ser a punição civil e não criminal. Ou seja, ninguém deveria, embora alguns países prevejam de maneira contrária, mas ninguém deveria ser preso por dizer. Ninguém deveria ser preso pelo excesso de palavras ditas. De modo que a punição criminal é sempre vista como um exagero. E o famoso humorista Léo Lins está aí, foi condenado, né? Foi condenado já em primeira instância? Em primeira instância. A 8 anos de cadeia. Isso, condenado a 8 anos. Para quem não sabe, e eu confesso que eu não sabia, eu não tenho também muito tempo, nem muito interesse de ficar vendo tudo que está rolando na internet. A internet é a novidade aí nesse processo todo, mas ele, por fazer programas de muita audiência, né, enchendo teatros, programas com piadas racistas, homofóbicas, misóginas, que na minha juventude tijucana ou do interior sempre foram muito constantes, né?
Depois veio, a meu ver, de maneira correta, o questionamento disso, né? Você, até mesmo piada de japonês, né? E por aí vai, essas coisas. Que ele foi condenado, né? Foi. E aí, é justo isso? Ele foi condenado, eu não sei se você não viu as piadas, né? Imagina. Não vi. As piadas são bem chocantes, né, para dizer o mínimo, e ele foi condenado a 8 anos de cadeia e a pagar a indenização. É aquilo do chamado politicamente incorreto, né? Isso, é o tipo de humor dele. E ele foi condenado, além da prisão, a pagar uma indenização, entre indenizações e multas, quase 2 milhões de reais, arredondando para cima. E é parecido, guardado as proporções. Já recorreu? Como é que você sabe? Não sei, certamente recorrerá, claro, e vai responder em liberdade naturalmente. É parecido, guardado as devidas proporções, com o MC Pose do Rodo, poderia citar também o Oruan, que é o mesmo tipo de música que o Pose, e outros artistas também. O conteúdo, sobretudo para quem não convive ou não está acostumado, é bastante chocante e até revoltante mesmo, aviltante, choca como um absurdo, né? Contudo, 2 milhões de reais me parece excessivo. O STF também, na DPF 130, considerou que, no excesso de palavras, quando a pessoa for condenada por abusar da liberdade de expressão, o judiciário deve sempre, sem exceções, aplicar o que se chama de cláusula da modicidade. Ou seja, mesmo quando alguém abusa da liberdade de expressão, a punição equivalente deve ser, para ser proporcional, deve ser módica, deve respeitar o mínimo de proporcionalidade para que as pessoas em geral, e não só aquela pessoa sancionada, punida naquele processo específico, mas para que a sociedade em geral não passe a ter medo de dizer o que pensa. Então esse efeito inibitório busca-se evitar. Quando a pessoa é condenada por fazer piadas, por mais chocantes e absurdas eventualmente que elas sejam, a uma pena de prisão em regime fechado, a 8 anos de cadeia, né? Além de um pagamento de multa de 2 milhões de reais, e além de todos os acessórios que vêm, pagamento de custas, pagamento de honorários, toda a exposição negativa que se tem disso, me parece exagerado. Ainda que se considere que o Léo Lins cometeu algum abuso, e talvez tenha cometido, eu vi algumas piadas, mas não assisti o show inteiro, então é possível que tenha cometido ali algum abuso, ainda assim o processo deveria correr em processo civil, para que ele eventualmente pagasse uma indenização por danos morais mais proporcional do que 2 milhões de reais, de acordo com a sua... Mas só para concluir, ainda assim, a gente tem que perceber que a arte como um todo precisa de um grau de tolerância um pouco maior. A arte, via de regra, é uma peça ficcional. Não exatamente o que a pessoa está dizendo ali no palco é o que ela pensa. Inclusive o Léo Lins, especificamente, ele se justifica ao final desse show dizendo que não é o que ele pensa, que é uma obra de exagero, uma obra satírica, que é para levar a reflexão, etc, etc. Se é verdade ou não, aí fica com a consciência dele e com o julgamento de quem está assistindo. Mas seja como for, me parece que uma punição criminal dessa natureza e desse tamanho, sobretudo, não é adequada. Mas quem é parte legítima para mover uma ação contra quem quer que seja no mundo da arte, que tenha produzido alguma coisa que a pessoa se sentiu ofendida? Um telespectador, alguém que está na plateia, ele acha, poxa, essa piada é racista. Ou pode ser a autoridade pública. Nesse caso do Léo Lins foi o Ministério Público que moveu a ação criminal. Que é o defensor da lei, digamos. É o fiscal da lei, né? Mas se fosse um processo civil puramente, uma associação de classe, uma entidade representativa, ou mesmo alguém que estivesse no show, ou tenha visto o show, ou então teve acesso ao conteúdo do show posteriormente, se sentiu pessoalmente ofendida, pode, em tese, claro, vai ter que demonstrar ali que ela realmente sofreu algum tipo de dano, abalo psicológico ou algo dessa natureza, mas poderia vir a processar. Uma comparação, eu sei que essa comparação é bastante problemática e não se aplica exatamente, mas isso talvez seja um problema de toda comparação, né? Mas uma comparação que se faz em defesa do Léo Lins é que é como se fosse um filme e um artista, um ator, estivesse ali representando um papel
absurdo, um papel que fosse racista, que fosse misógino, que fosse homofóbico, e falasse ali uma série de impropérios e depois tivesse que responder judicialmente por isso. A comparação não é perfeita, mas serve para a gente refletir um pouco sobre a tolerância que a arte precisa ter. Isso serve para o MC Pose, para o Oruan, serve para o Léo Lins, serve para o Ricardo Lizias, que teve o livro retirado das prateleiras, serve para qualquer obra artística que esteja eventualmente em discussão. Inclusive o MBL, né, que agora quer se tornar um partido político, embora na prática já seja um, tem apresentado em assembleias legislativas, câmaras municipais e até na Câmara dos Deputados um projeto de lei que foi apelidado de PL anti-Oruan, que busca justamente dificultar a contratação pelo poder público de artistas que eventualmente cometam, segundo eles próprios, apologia ao crime ou apologia a algum tipo de ato ilícito. Isso é problemático também, né? De novo, a obra artística, via de regra, não é um retrato da realidade e muitas vezes não representa nem a opinião pessoal daquele artista que expressa aquela obra, né? Que formula aquela obra artística. Então esse é um perigo. Engraçado que isso vem do MBL, que se diz defensor da liberdade de expressão. Movimento Brasil Livre, que é como ele se auto-intitula. E aquela jornalista da Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que foi condenada por uma desembargadora por divulgar a lista dos super salários no judiciário. Aliás, temos um projeto na Câmara para conter esses super salários. Está difícil caminhar lá, eu só é chegado a um super salário, mas parece que há uma indenização também. Não sei se teve condenação à prisão, mas eu achei estapafúrdio isso. Mas, efetivamente, a pessoa que se sentiu ofendida por ter seu super salário público divulgado, ela condenou. Essa jornalista. Não está tudo invertido aí, não? Esse caso é a síntese do absurdo e talvez represente como o judiciário, muitas vezes, não sempre, claro, mas muitas vezes tem perdido a mão na análise e na avaliação da liberdade de expressão e, sobretudo, liberdade de imprensa. O Brasil padece de um mal, que é o fato de que a liberdade de expressão está prevista na Constituição, tem jurisprudência farta, sobretudo no STF, muito boas, muito robustas, de proteção à liberdade de expressão, muito ponderadas, inclusive, dado o contexto brasileiro, mas não existe uma legislação infraconstitucional, uma legislação complementar, ou mesmo uma lei ordinária que regule a liberdade de expressão, que diga exatamente o que pode, o que não pode, e quais as consequências de cada ato. Isso, muitas vezes, pelos estudiosos da liberdade de expressão, é visto com maus olhos, mas, na minha opinião, isso ajudaria a conter justamente esses abusos que, muitas vezes, o Poder Judiciário comete. Esse caso, eu até falei com a jornalista, agora me escapa o nome dela, da Zero Hora, e ela divulgou, como você disse, uma lista, um ranking, né, assim que foi noticiado, um ranking dos maiores salários do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Santa Catarina. Não, foi Santa Catarina. E uma determinada desembargadora figurou no topo dessa lista com rendimentos naquele mês específico de 600 e poucos mil reais, o que por si só já é um absurdo. A jornalista, como é seu dever, inclusive, fez uma matéria a respeito, levando a público, um assunto obviamente de interesse público, né, de interesse geral da sociedade, e disse, esses aqui são os maiores salários do tribunal nesse período de tempo. E fez lá, dando sua opinião também. E aí o que é importante dizer é o seguinte, a sentença que condenou essa jornalista e também o jornal Zero Hora a pagar essa indenização absurda, que fere inclusive a cláusula da modicidade, como eu tinha falado, a sentença disse que, embora a informação fosse verdadeira, o tom da matéria era ofensivo. E o que é importante dizer é o seguinte, o STF, sempre ele, na ADI 7055, fixou uma tese muito boa, inclusive eu participei desse julgamento como amicus curiae, ele definiu o seguinte, a divulgação de informações verdadeiras é sempre lícita. Para que um jornalista ou um veículo de comunicação seja condenado por conta do que publicou, a informação não só deve ser falsa, como deve haver a prova do dolo daquela informação falsa. Ou seja, o jornalista ou o veículo tem que saber que aquela informação é falsa e ainda assim publicar. Esse é o critério. E esse critério não foi observado, obviamente, nesse julgamento. E nesse mesmo julgamento, na ADI 7055, o STF também fixou que a opinião é insindicável juridicamente. Então, mesmo que a opinião do jornalista tenha sido de alguma forma jocosa,
de alguma forma revoltada, até afirmando ali o absurdo daquela remuneração, ainda assim, ainda que a desembargadora, vamos supor que ela seja extremamente suscetível, né, sentimentalmente, ficou ofendida com aquela publicação porque sugeriu de alguma forma que aquela remuneração era indevida. Ainda assim, pela jurisprudência do STF, a jornalista e o jornal não deveriam ter sido condenados. Então, pela falta, talvez, de uma legislação infraconstitucional que esmiúce esse direito fundamental e humano, que é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade artística, pela falta dessa legislação, talvez o judiciário, os juízes em geral, sobretudo em primeira instância, passem a julgar de acordo com a própria moral intrínseca e própria, né, subjetiva. Ou seja, ele vê aquela situação ali, tudo bem, a liberdade de expressão é protegida constitucionalmente, mas eu acho que foi demais, eu acho que foi exagerado, eu acho que o MC Pose cantando isso, ele acaba cometendo algum tipo de apologia. Eu acho. E de eu acho, a liberdade de expressão acaba sendo relativizada demais. Disse muito que a liberdade de expressão... achada mais. Exatamente. Disse muito que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. E não é mesmo. Mas também não pode ser tão relativo assim, a ponto de uma jornalista ser condenada a pagar mais de R$500 mil por publicar uma informação de interesse público e rigorosamente verdadeira. No âmbito do parlamento, que o nosso tempo já está estourando, para não cansar você, no âmbito do parlamento, eu ouço lá, já houve no tempo da ditadura, cassação de mandato por discursos pronunciados na tribuna, toda sorte de violência no espaço que é do dissenso, da expressão verbal de ideias divergentes, do conflito civilizado. Bom, eu ouço frequentemente as maiores aberrações, mentiras mesmo, ofensas, ataques, xingamentos. E isso fica inserido não só no âmbito da liberdade de expressão do parlamentar, como da imunidade parlamentar. Você mesmo, vou entregar aqui, teve uma vez na Comissão de Constituição e Justiça que o deputado Van Hatten, que estava defendendo lá a anistia para os golpistas, diante da minha contra-argumentação, contrária a essa anistia, para quem, inclusive, alguns nem tinham sido condenados, ele começou a falar com muita veemência que eu era defensor de torturador. Se tem alguma coisa que me ofende, porque eu tive amigos presos, sumindo assim para nunca mais, como cantou o Gil, amigos mortos sob a tortura na ditadura, isso é absolutamente abominável. E eu fiquei muito pau da vida na hora, e até falei, vou te processar. Aí ele, me processe, seu defensor de torturador. Depois você, com a sua serenidade e notável saber jurídico, falou, olha, não cabe, ele está no parlamento, ele tem direito de falar isso. E eu cheguei a falar para ele mesmo, lembra que eu falei que tinha processo? Pois é, eu não vou mais, meu advogado falou que não cabe. Bom, tudo bem. A pergunta é, pode-se então falar o que se quiser no parlamento? Essa discussão é muito boa e tem uma dupla dimensão, né? Primeiro que, assim, figuras públicas, especialmente agentes políticos, o consenso doutrinário, jurisprudencial diz que essas personalidades, essas pessoas têm que suportar um nível mais elevado de crítica e até de ofensa. Claro que não vale tudo, como qualquer direito ou dever, não chega a ser absoluto, mas você, por exemplo, como deputado federal, tem o dever de suportar um nível mais elevado de crítica. Não que seja esse caso, mas essa é uma premissa. A outra premissa é que um deputado federal ou um senador tem a imunidade, a chamada imunidade parlamentar prevista lá no artigo 53, que diz que esses parlamentares são imunes, civil e penalmente, por quaisquer palavras e votos. Essa imunidade busca proteger justamente discussões acaloradas no âmbito do parlamento e que digam respeito de alguma forma ao exercício do mandato, ao exercício da política, à discussão política. Tem o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Isso é civil e penalmente, né? Eu não cheguei na parte administrativa. Então, como se fosse uma espécie de manto extra de proteção à liberdade de expressão.
Se a liberdade de expressão já deve ser extremamente protegida, se já há o ônus argumentativo que é difícil de alcançar, se o afastamento da liberdade de expressão já deve ser feito de maneira excepcionalíssima, mais ainda quando é um deputado federal ou um senador que tem uma camada extra, digamos assim, de proteção à liberdade de expressão, e tem a outra camada que é quando um agente político dever suportar um nível mais elevado de crítica. De toda forma, não são imunes, né, os deputados e senadores administrativamente. Cabe, a rigor, uma sanção administrativa, uma censura prévia, uma censura escrita, uma censura verbal, uma suspensão de prerrogativas, suspensão de mandato e, no limite, uma cassação de mandato, dependendo da gravidade do fato. Os tribunais têm reconhecido, sobretudo a STF, que quando a declaração, quando a discussão, quando a ofensa não guarda qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar, a imunidade não se aplica. Teve um caso do Bolsonaro, se eu não me engano, Jair Bolsonaro, quando era deputado, que disse que não estupraria Maria do Rosário porque ela era muito feia, alguma coisa assim. Um absurdo desse. E ela ganhou na justiça porque o judiciário considerou que aquele tipo de ofensa não tinha qualquer relação com o exercício da política, a discussão política ali no momento. Então, no âmbito parlamentar, tem essa camada extra de proteção à liberdade de expressão que dificulta muito processar um deputado por conta do que ele disse, ou um senador, mas ainda assim dá para ser relativizado dependendo do contexto. É sempre de maneira muito excepcional, mas seria a rigor possível, sim. Quando o Nicolas Ferreira, aquele deputado mineiro, foi à tribuna para zombar de Érica Hilton, que é uma mulher trans, botou uma peruca e falou: agora o meu nome é Nicole, não sei o quê, e fez lá um discurso no Dia Internacional da Mulher, para dizer que as trans estavam roubando o espaço das mulheres. Houve uma ação, uma representação contra ele no Conselho de Ética, mas ele foi absolvido. Nem mesmo uma censura mereceu. E aí, é assim mesmo? Nesse caso específico, a minha opinião é que deveria ter tido algum tipo de punição, ainda que fosse mais brando do que a cassação. Acho que a cassação não caberia, mas uma suspensão de prerrogativas por alguns meses estaria de bom tamanho. Embora a discussão sobre os direitos das pessoas trans seja naturalmente um tema político e naturalmente deve mesmo ser tratado no âmbito do parlamento, ele extrapola ali, na minha opinião, a forma, o decoro parlamentar, né, que deve ser observado por ele e, portanto, deveria sofrer algum tipo de sanção, mesmo que fosse uma advertência, uma suspensão de prerrogativas por pouco tempo, mas não é correto, não é adequado que um parlamentar se comporte daquela forma. Ainda assim, não me parece que seja caso para afastar a imunidade material dele e processá-lo criminalmente, por exemplo. Não parece ser o caso justamente porque, por mais absurdo que seja o comportamento dele, está dentro do contexto da disputa política sobre o direito das pessoas trans, que é um tema nacionalmente discutido e é discutido, sobretudo, no âmbito do parlamento. Então, ele está protegido pela imunidade material. O que me parece é que a Câmara, o Senado também, mas a Câmara em especial, é um tanto quanto negligente na aplicação das sanções administrativas. Se fosse mais ponderado e mais eficiente, eficaz e diligente em relação à aplicação das punições administrativas, talvez o contexto da Câmara e o comportamento dos deputados fosse mais adequado, né, e evitasse sanções, inclusive, mais graves, como cassação de mandato. Se o Nicolas recebesse uma censura ou uma suspensão de prerrogativas por uma semana, 10 dias, 15 dias, que seja, talvez não escalasse, a gente visse comportamentos ainda mais degradantes na Câmara dos Deputados, como a gente vê aí ao longo dos anos. Por fim, Lucas, hoje a gente vive esse universo aqui da internet, né? O mundo virtual, tantas vezes pouco virtuoso. Tem um marco civil da internet, que é objeto de muita discussão, sobretudo no artigo 19, que desresponsabiliza as big techs. Tudo que a gente faz aqui, aliás, se o Elon Musk cismar, esse nosso programinha aqui dança, é ou não é? Então tem donos, né? Outro dia eu estava lendo que as corporações do mundo mais poderosas economicamente não são mais a dos bancos, do grande capital financeiro, ou das mineradoras, ou são dessas big techs, né? Com certeza. Então, a pergunta: que limites se deve estabelecer para isso? Qual é a responsabilidade dos veículos
da comunicação contemporânea, séria, rápida, eficaz, poderosíssima, né? Dizem que tem a ditadura dos algoritmos. Outro dia eu fiz uma postagem assim, sobre a lei da ficha limpa, e veio um avisinho e falou: olha, consideramos que a sua publicação é muito adequada, muito ponderada, portanto vamos divulgar mais. É engraçado, eles se arvoram em controladores da expansão ou não, da restrição daquilo que você, na sua liberdade de expressão, comunica. Mas o que você diz aí dessa questão? Eu acho que esse tema daria até outro programa, mas vou tentar Podemos tentar ser rápido. O artigo 19 do Marco Civil, ele diz o seguinte, que as plataformas, simplificando a linguagem naturalmente, mas as plataformas de redes sociais, elas não são responsáveis pelo conteúdo publicado pelos seus usuários, a não ser que recebam uma ordem judicial para retirada daquele conteúdo e desobedeçam. Só nesse caso é que passariam a ser responsáveis. É o que se chama de imunidade de responsabilidade. Essa regra ela não caiu do céu e não foi inventada no Brasil. Ela surgiu na década de 90, ainda nos Estados Unidos, no que se chama de seção 230 do CDA. No advento da internet, claro, as plataformas começaram a ser muito processadas, os fóruns, sobretudo, né? As caixas de comentários dos sites, tudo isso começou a ser muito processado. Olha, falaram mal de mim aqui, ou cometeram um crime aqui, qualquer ele que fosse. Então, depois de algum debate, algum amadurecimento, consideraram que era necessário criar uma imunidade de responsabilidade para que as tecnologias avançassem, elas pudessem ser formuladas e avançadas de maneira mais livre, sem essas amarras. Pois bem, esse parâmetro foi adotado quase que globalmente. No Brasil, no âmbito da discussão do Marco Civil da Internet, o que começou a ser discutido, o texto original do Marco Civil dizia o seguinte: olha, se alguém perceber algum crime, alguma questão nociva nas redes sociais, basta notificar aquela empresa, vamos supor, o Facebook, notifica o Facebook. Quando o Facebook recebe essa notificação, ele passa a ser obrigado a verificar aquele conteúdo e, se de fato for ilícito, retirar aquele conteúdo do ar. É o sistema que se chama notificação e retirada. Com o avanço do debate do Marco Civil na sociedade e tudo mais, essa regra foi alterada para adotar o atual artigo 19, que dá imunidade total, quase total, às redes sociais por aquilo que é publicado. Então a discussão hoje é se isso é adequado ou não. Então qual a discussão? No STF, sobretudo, né, que está sendo julgado. Qual é o regime de responsabilidade mais adequado? Aqueles que dizem que o artigo 19 está vencido, que não presta mais, dado o contexto histórico que a gente vive, diz que hoje terrorismo, né, para citar um exemplo extremo, claro, ou incitação ao homicídio, ou páginas, tem no Twitter, sobretudo... Automutilação, incentivo a suicídio, incentivo à tortura de animais, tem a rodo. E as redes sociais não são obrigadas a retirar, ainda que saibam daquele conteúdo, ainda que recebam dinheiro para impulsionar aquele conteúdo, não tem nenhum tipo de responsabilidade. Então é razoável que se comece a discutir isso. Por outro lado, aqueles que dizem que o artigo 19 deve ser mantido da forma como está, diz que justamente por conta do poder exacerbado das redes sociais, conceder mais poder às redes sociais para dizer o que deve e o que não deve estar no ar é perigoso. O que parece ser consenso, ou pelo menos está caminhando para ser um consenso, é que o artigo 19, pelo menos da forma como está hoje, ele não serve às exigências contemporâneas. Então tem duas linhas hoje sendo discutidas. Ou derruba totalmente o artigo 19 e volta à regra da notificação e retirada, como eu expliquei, ou então inclui-se exceções ao artigo 19. Hoje tem duas exceções: pornografia de vingança e direitos autorais. Esses dois... O que é pornografia de vingança? É quando alguém publica cenas íntimas, cenas de sexo, para se vingar do ex-namorado, de qualquer pessoa. Nesse caso, nessa hipótese, a rede social ela é imediatamente responsabilizada, ela precisa retirar, ela precisa atuar de maneira ativa para que isso não aconteça, ou acontecendo, retirar assim que for notificado. E direito autoral é a mesma coisa. Se alguém publica uma música do Chico Buarque sem autorização dele, ele teria, em tese pelo menos, o direito de notificar a plataforma e exigir a retirada sob pena de a própria plataforma ser obrigada a pagar a ele uma indenização, uma compensação
pelos danos gerados. Esses dois direitos são exceções ao artigo 19. Então, o que se discute, o Barroso foi nessa linha no julgamento da STF, o que se discute é por que direito autoral com direito patrimonial deve ser mais valorado ou mais protegido do que, por exemplo, o direito de não ter uma página que promova o terrorismo, que promova a automutilação, que promova cenas de estupro ou qualquer coisa dessa natureza. Se um direito patrimonial já é protegido, por que não incluir outras exceções para pelo menos adequar um pouco o artigo 19 às exigências contemporâneas? A gente vê na matéria toda hora do Discord, sobretudo, de outras redes sociais, que adolescentes, crianças são desafiadas, sabe-se lá por quem, né? Por quem está do outro lado da tela, a cometer todo tipo de absurdo que culmina muitas vezes em morte, em automutilação gravíssima. Então, essa é a discussão que está no momento. Me parece que o consenso caminha para ser dessas duas possibilidades. Ou derruba tudo e volta para notificação e retirada, para dar mais responsabilidade às redes sociais, ou abre exceções, ou inclui-se exceções, no artigo 19, para que outros direitos, pelo menos esses mais escabrosos, esses mais evidentes, sejam protegidos, tão protegidos quanto aqueles que já estão previstos nas exceções do artigo 19 do Marco Civil. Mas é uma discussão, como eu disse, eu estou falando correndo aqui, por conta do nosso tempo, mas é uma discussão que certamente ainda vai levar algum tempo. O STF está decidindo sobre isso, mas mesmo com a decisão do STF, tenho certeza que essa discussão vai voltar a acontecer, por exemplo, no Congresso Nacional. Essa discussão, Chico, é global. Não é o Brasil que está fazendo isso, não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é a Austrália. Globalmente está sendo discutido isso. Não é censura do STF também não, como dizem por aí. É só uma tentativa de equilibrar a liberdade de expressão, tão falada aqui, com a proteção de valores tão importantes quanto a própria liberdade de expressão ou mais, como a integridade física de crianças e adolescentes, né, como a gente disse. Dr. Lucas Mourão, Valeu, muito Chico. obrigado. Eu agradeço. Foi ótimo, aprendi muito. Acho que todo mundo que acompanhou também sai enriquecido. Você vê? A internet tem coisa boa também.